você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição, e além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. A gente vai estar com 1h30 de programa. Há algumas surpresas possíveis, né? A gente está aqui há 4 meses e meio da eleição, mais ou menos. Então tem muita água. Agosto, setembro, outubro, 4 né? meses e pouco. 4 meses e pouco. Para a eleição, tem muita coisa para rolar. O processo eleitoral, de fato, está começando agora. A gente vai ter debate, a gente vai ter as convenções, a gente vai ter todas essas mudanças que a gente falou agora. Mas a gente começou a falar de um troço aqui que eu queria, que é uma possível bagunçada no tabuleiro muito grande. Nós temos alguns fatores. Eu quero começar por esse que a gente estava falando antes. A possibilidade do Joe Biden não ser o candidato. A gente tem um outro grupo que a gente participa, que a gente tem uma amiga querida que eu não vou citar aqui porque não sei se ela quer, mas que ela cravou lá no grupo uns 6 meses atrás que Joe Biden não seria o candidato democrata. Na época ela ainda cravou que seria o Gavin Newsom. Eu acho que hoje ela já revê essa posição, mas ela cravou lá, está lá no nosso histórico, de que o Joe Biden não seria o candidato democrata. Hoje a gente está vendo um cenário onde a gente escuta aqui toda hora um discurso, uma vozinha dizendo não, Michelle Obama. Primeiro, você acha isso possível? E segundo, o que você acha que mudaria se entrasse Michelle Obama no lugar, ou algum outro candidato que você vislumbre no lugar do Biden? Eu ouvi também a Michelle Obama, mas eu também ouvi de pessoas que conhecem os democratas ali que ela não quer. Né? Ela, o Obama, eles querem ganhar dinheiro, eles não querem se meter em política, não na política tradicional, eles se metem em política por trás, da parte cultural. Né? Mas estão tranquilos, estão na vida, estão ganhando, enchendo a conta bancária de dinheiro, estão indo para jantares, paparicados. O que eu ouvi dizer é que a Michelle não quer. Perguntaram para ela não quer. Eu acho pouco provável que a Michelle Obama vá entrar agora. Como eu disse antes, eu acho que vai depender muito de como o Biden vai sair nesse debate. Eu acho que se o Biden for muito mal, babar na gravata, os democratas vão ter que dar um jeito de tirar ele. Mas eles não têm muitas opções, não. Esse que é o problema para eles, né? Porque eles estão testando, eles fazem pesquisa com a Kamala Harris, fazem pesquisa, fizeram com o Gavin Newsom. Gavin Newsom é o governador da Califórnia, para quem não sabe. Mas não, o Trump com a Kamala Harris, o Trump tá o dobro de aí é landslide. Se botarem a Kamala Harris, é landslide. Acho que nem o Biden vai acabar votando na Kamala Harris. Então eu acho que o Biden ele vai meio que por default, entendeu? Se ele não fizer muita merda, tá? Se ele não chegar no debate e ficar perdido, eu acho que vão com ele mesmo, porque já está um negócio meio que arrumado para ele. Agora, se ele for muito mal no debate e aí depois do debate as pesquisas começaram a aumentar, aí eles não vão ter opção, vão ter que botar alguém lá. Não sei o que eles vão fazer. Há uns 1 mês e meio atrás, mais ou menos, eu contei para você que eu tive com um dos caras mais próximos do Trump, da campanha dele, a gente estava jantando junto, e ele é um amigo querido, não é o Jason Miller, para quem estiver me perguntando, é outro. O Jason Miller também é muito próximo, mas eu estava sentando com ele e perguntei para esse cara, não vou dizer o nome dele só para não tornar público. Ele falou assim, cara, eu acho que quando chegar julho vão trocar o candidato. Acho que a gente está gastando muito esforço com o Biden não vai ser o candidato. E eu acho que eles vão pegar um governador menos conhecido, uma pessoa jovem, e vão inverter
essa posição da idade. Porque aí, se botam um jovem de 50, né? Um jovem de 50 anos, você é um jovem de... Quantos anos você tem, Marcelo? 47. 47. Então, Quase lá. Pega um jovem como você e bota, e aí automaticamente o Trump, que hoje é o garotão da disputa, o Trump passa a ser o velho da disputa. Então ele tem, inclusive, uma preocupação com essa coisa de ficar usando a questão da idade, a questão da idade, a questão da idade. Mas eu não acho que usam muito a questão da idade, usam a demência mesmo. Eu também acho. Mas é mais ou menos, né? A pessoa bota do Biden como se ele estivesse no asilo, que o White House virou nursing home, né? Virou asilo. Então, eu não sei. Ele tem essa aposta e tem muita gente. Estou dizendo aqui, né, para as pessoas que estão assistindo o programa, que eu converso com todo mundo e não tem resposta certa para a eleição. A gente está aqui fazendo conjecturas, a gente está aqui fazendo exercícios mentais. Né? O outro tema que é interessante, Marcelo, que eu acho que, inclusive, influencia o debate, é a questão do Robert Kennedy Jr., né? Que é um candidato que chegou a cogitar sair pelo Partido Democrata. Ele é muito próximo do Partido Democrata, como Kennedy, ele é naturalmente ligado aí à linhagem dos democratas, mas ele acabou saindo candidato de forma independente. E está pontuando aí em muitas pesquisas muito bem, né? Se você for pegar as pesquisas nacionais, o último número aqui das pesquisas nacionais, vamos botar aqui na tela de novo para a gente, você tem um Robert Kennedy com 10% na média das pesquisas, mas tem pesquisa que ele aparece com 15%, 17% das pesquisas. Então, o que você acha? Como é que você acha que o Robert Kennedy mexe nesse tabuleiro? Eu acho que a questão mais interessante que as pessoas se perguntam é de quem ele vai tirar voto, né? Mas eu sempre achei que vai ser meio a meio, cara. E as pesquisas... Eu acho que as pesquisas que eu vi tiram um pouco mais do Trump, mas não o suficiente para mexer a agulha. Porque ele é um cara que atrai muito do voto democrata menos radical, aquele pessoal que é de esquerda, mas que não gosta desse negócio muito radical woke e quer alguma coisa diferente e acha o Biden muito, muito senil. E aí ele tira esse pessoal e também tira aquele republicano que tem nojinho do Trump, tem o Trump Derangement Syndrome, né? Que é aquela raivinha do Trump, um negócio meio estético, aquela raiva meio estética do Trump. Então ele tira um pouco de cada lado, ele não tira muito mais de um lado do outro. Então eu acho que não vai ser uma coisa que vai decidir, não. Você quer ver um negócio que eu acho interessante? Eu vou colocar aqui na tela, tá? Quando você pega pesquisas que tem os dois, por exemplo, a última pesquisa do Emerson College, que mostrou o Trump, quando é Trump versus Biden, é 50-50, empate. Quando é Trump versus Biden versus Kennedy, aí você tem 5 pontos de vantagem para o Trump, ou seja, significa que o Kennedy tirou bem mais votos do Biden. Outro exemplo, aqui uma outra pesquisa só para a gente comparar, desse Bullfit Group, tá? Ela mostra o Trump com 2 pontos de vantagem em relação ao Biden, na pesquisa quando são só os dois. Quando colocam os outros candidatos, como Robert Kennedy com 11%, o Trump passa a abrir 5 pontos de vantagem em relação ao Biden. E eu vou aqui só para pegar outros aqui. Harvard Harris, o Trump contra o Biden, com 6 pontos de vantagem quando é o Trump versus o Biden. Quando você bota os outros candidatos, o Kennedy pontua com 14% e o Trump passa a ter 5% de diferença. Quando você bota todos os candidatos, o Trump passa a ter mais 8 pontos de vantagem na Harvard Harris. Então, de um modo geral, o que as pesquisas estão mostrando, pegar só aqui da Signal mostra, por exemplo, o Biden contra o Trump, 1 ponto de vantagem para o Trump. Quando entra o Kennedy, a vantagem do Trump passa para 3 pontos, então aumenta também. Então, na verdade, em todas as pesquisas, pelo menos que estão aqui nesse objeto, nessa seleção aqui do 538, em todos os cenários, o Kennedy como candidato favorece o Trump nas pesquisas eleitorais. Você imagina como é a raiva que não deve dar nos democratas, vendo um cara que é um democrata, né,
tradicional, dando ponto para o Trump, que é o maior inimigo da história do Partido Democrata. E eu digo que isso é mais importante no sistema do colégio eleitoral, porque muitas vezes a vantagem do democrata às vezes, ou de um candidato qualquer, é muito pequena. Então, 7 pontos percentuais, 10 pontos percentuais, se tirar 60% dos votos a mais do Biden do que tirou do Trump, você inverteu. Em estados como Arizona, ou estados como Geórgia, né, você inverteu completamente o resultado eleitoral por causa da candidatura do Robert Kennedy Jr. Isso aconteceu, por exemplo, aqui nos Estados Unidos em várias oportunidades. Teve o caso clássico do Ross Perot, mas também aconteceu com o Al Gore na Flórida. Né? O Al Gore perdeu a Flórida. Até hoje, desculpa esse cara. Com o cara do Partido Verde, que é justamente a grande bandeira do Al Gore. E o cara teve, sei lá, 2% dos votos, mas foi o suficiente dos votos que, se o Al Gore tivesse tido, teria levado o Estado em relação ao George Bush. E teria levado a presidência. E se teria se tornado o presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho esse fator do Robert Kennedy Jr. interessante. E para a gente fechar aqui, o último ponto que as pessoas perguntam: o que acontece se o Trump... A gente está aí agora com o julgamento do Trump do Hush Money com a Stormy Daniels, um assunto que está em voga. O Trump ficou preso, digamos assim, né? Ficou proibido de deixar ali a região de Nova York durante, sei lá, mais de um mês. Perdeu formatura de filho e tudo mais, teve uma puta confusão. Tá com um gag order, que é uma ordem de censura, uma ordem de mordaça, sem poder falar sobre o tribunal, sem poder falar sobre o julgamento. Um bando de absurdo, um promotor financiado pelo Jorge Soros, extremamente politizado, e a gente está aí com esse julgamento do Trump da Stormy Daniels. Do ponto de vista prático, Marcelo, como é que você vê o impacto eleitoral de uma condenação do Trump em qualquer um dos processos? Lembrando aí para as pessoas, o Trump tem o processo da Stormy Daniels, esse que está agora nas notícias, ele tem o processo da Geórgia, onde estão verificando se ele não mandou esqueci o nome do cargo, do funcionário lá, arrumar votos para ele, se ele não tentou influenciar o resultado eleitoral da Geórgia. E ele tem ainda o processo, esses são só os processos criminais, ainda o processo do tal dos documentos sigilosos que acharam no Mar-a-Lago. São esses os três, posso estar esquecendo alguma coisa aqui, mas eu acho que são esses os três principais casos relacionados ao Donald Trump. O que você acha que acontece no caso de uma condenação, Marcelo? O engraçado e interessante desse negócio, desse caso dos documentos classificados aí, é que descobriram documentos classificados também na casa do Biden, um monte. Documentos sigilosos. Sigilosos, né? E o promotor, né? O cara que deveria... Foi o Special... Eles botaram um Special Counsel, que é um promotor especial, digamos assim. O promotor falou que tem elementos, sim, para acusá-lo, mas ele está muito demente para responder pelos atos dele, por isso eu não vou acusar. Nenhum júri o condenaria, porque ele é um velhinho com a memória fraca, que não sabe quando foi presidente, não sabe... até agora, na semana passada, teve ele contando o caso, né, onde o Obama teria mandado ele ir para não sei que estado resolver o problema da Covid. Né? Ele não lembra que a Covid não foi durante o governo Obama, a Covid foi durante o governo Trump. Mas ele, como é um mentiroso compulsivo, né? Ele é um mitômano quanto mais. O Biden talvez seja um dos maiores mentirosos da história dos Estados Unidos, mente sobre o passado dele o tempo inteiro. Ele inventou uma mentira, mas como ele está meio gagá, ele colocou a mentira fora do fluxo temporal correto, né? E esse promotor que você está citando falou que o Biden não lembrava quando o filho dele tinha morrido, não lembrava um ano que ele tinha sido vice-presidente. Estava realmente numa situação cognitiva ruim. Mas, enfim, sobre os impactos eleitorais. Então, eu já vi pesquisa de todo jeito. Agora, o que a gente pode palpar, né? Porque eles fazem pesquisa da seguinte forma: eles perguntam, se o Trump for
acusado disso, como é que você votaria? Como é que mudaria? E se o Trump for condenado disso? E se for condenado daquilo? E as pesquisas são muito díspares, elas são muito diferentes. Cada pesquisa mostra uma coisa. Mas o que eu estou percebendo, e o que eu acho que os democratas também estão percebendo, é que quanto mais eles insistem nesses processos, nessas acusações completamente descabidas, claramente políticas, o Trump está ganhando mais votos. O Trump está aumentando a distância para o Biden. Não vamos esquecer que não tem muito tempo que o Biden estava liderando com alguma folga as intenções de voto. Né? E isso inverteu. Você tem uma curva lá que o Trump passa à frente e já está liderando com alguma vantagem, com uma boa folga. Né? E depois de todas as acusações. Então, quanto mais acusação vem contra o Trump, mais aumenta a vantagem dele. Né? Mais as pessoas com a impressão de que o Estado está sendo, como é que fala, weaponized, né? Está sendo usado como arma contra os inimigos políticos. O americano não gosta disso.